Quinta ao Vivo. E voltamos aqui nesse bate-papo edificante, Quinta ao Vivo, desde 2009. Agora aqui na unidade móvel do Quinta ao Vivo, visitando Estância Velha, cidade abençoada aqui no Vale dos Sinos, do ladinho de Novo Hamburgo, com esses amados irmãos aqui, então, Paulo-Tânio Strebe, compartilhando aí sobre a cura interior. E essa cura que é dentro, e a cura do rebanho é uma cura que se faz necessária sim para a gente avançar, porque eu vejo que muitos olham, né? Não, vamos prosperar, vamos para a teoria da prosperidade. Gente, como é bom a gente ser curado, né? E ser liberto. Não tem preço, né? E como isso também abre portas para a prosperidade também, né? De todas as áreas, né? E eu vejo assim como é bom a gente compartilhar sobre isso, né? Essa verdade, né? E quantas coisas foram faladas agora aí no segundo bloco e no primeiro, né, de tanta importância. Mas eu deixo aí para Tânia, o que ficou, irmã, assim, para você de tudo isso que nós compartilhávamos aí agora no segundo bloco? Pois é, são tantas experiências, né? Mas o que me veio agora, enquanto nós compartilhamos aqui, tem muito material, né? Mas um livro, assim, que trabalhou a minha vida e trabalha a minha vida é esse aqui, né? O Bem é a Imitação da Vida. E tem uma parte aqui na página 112 que fala sobre a vida divina. Tá todo marcado o meu livro, né? Enquanto o irmão compartilhava, eu lembrei disso aqui, que fala sobre a vida divina. E diz o quê, né? Que a gente nasceu, né? Muitos não nasceram em lar cristão como eu. A gente foi ensinado pelos nossos pais a fazer o que é certo, e também nos darmos conta do que não é certo. Então, eu tenho a ideia do que é certo e o que é errado. E a palavra, ela vem, assim, destronar isso. Porque Deus, ele fala que não existe certo e nem errado. O certo é o bem, o errado é o mal. E isso é tudo a mesma coisa, né? Deus, ele quer nos levar para a vida. Só que aqui, nesse livro, nessa página 112 e 113, se os irmãos puderem dar uma olhada, ele fala sobre isso. Então, quando alguém faz algo para mim, porque coisa bem difícil é colocar um montão de gente para viver um perto do outro, né? Eu escuto, assim, nas ministrações apostólicas que o irmão fala às vezes que quando coloca, assim, os irmãos para fazer uma atividade simples já dá contenda, né? E aqui a gente vê nesse livro que ele fala que, assim, que às vezes quando alguém faz alguma coisa para mim que eu acho que é errada, eu imediatamente me iro, né, contra aquela pessoa. E a palavra me permite mirar, mas eu posso mirar, mas não posso deixar o sol, né, se pôr sobre essa ira, né. Então, eu preciso pedir perdão para os irmãos, né? E aí fala assim, então, o que o certo e o errado é a mesma coisa, né? Se tu olhar aqui, a capa do livro tem uma maçã, que ela é linda por fora e podre por dentro. A parte podre é o certo e o errado, é o bem e o mal. E uma maçã pode ser linda por fora, maravilhosa. Se tu cortar ela e quiser degustar ela, se ela estiver podre, tu não vai ter vontade de comer, mesmo que ela seja linda e brilhosa por fora, vermelhinha e tudo, tu não vai comer. Então, o que Deus fala aqui, né, usou, né, o irmão para trazer essa literatura maravilhosa aqui para contribuir, né, no nosso crescimento de vida, que fala assim, então, se alguém me faz uma coisa que eu acho que é errado, ok, o que eu faço? Eu me afasto dessa pessoa, né? Ele continua ali perto de mim, é meu irmão, amém? Só que eu não quero mais ter contato com ele, nem convivência, nem nada. Então, isso não é vida, né? O que esse livro diz? Que aqui diz um parágrafo aqui, ó, no último parágrafo. Quando apenas não revidamos a ofensa, virando as costas e saindo quietos, não temos vitória plena, pois o nosso coração ainda não tem paz. Mas, se tratarmos o ofensor de maneira normal, com amor do Senhor, desejando a ele a edificação espiritual e estando em posição de ajudá-lo e suportá-lo,
então a vida em nosso interior ficará satisfeita. Isso significa moldarmos-nos ao padrão de Cristo. Portanto, quando nos unirmos ao Senhor Jesus, o gozo e a paz brotarão em nosso coração. Então isso me confronta, né? Porque eu vejo que muitas vezes eu ainda quero agir pelo certo, vendo o errado nos outros e também em mim. E não adianta, né, irmãos? Deus, ele vai buscar o filho varão, né? E o filho varão é de estatura perfeita. Então, eu preciso me negar, mesmo quando eu não quiser ou não tiver vontade de suportar, eu preciso me humilhar, pedir graça para o Senhor, porque eu não consigo suportar, mas o Cristo que habita em mim consegue. Então, eu preciso pedir graça para o Senhor para poder reagir de forma divina, né? Frente aos quebrantamentos que tem, né? Então, quando acontece um quebrantamento, eu posso sim ficar braba, claro, mas eu preciso me retratar, né, com meu irmão. E quando eu estiver nesses momentos ajudando ele a crescer em vida, naquilo que ele tem fraqueza, aí então Cristo vai estar se liberando através de mim, né? E isso eu vejo que é um trabalhar bem forte, assim, na questão do corpo, né? Que aqui em Estância Velha é uma igreja, assim, com um perfil bem evangelístico, né? Então, imagina, né? Os irmãos, assim, a adrenalina ferve direto, assim, né? E aí, às vezes, dá uns quebrantamentos fortes, né? E a gente precisa pedir graça, né? Se humilhar, assim, pedir mansidão e humildade para poder seguir em frente. Amém. E essa aplicação no casamento, como fica? Isso é uma bênção, né? Porque eu vejo assim o trabalhar do Senhor, né? Lá do início, como a gente entrou, e hoje, assim, eu vejo a transformação que Deus fez na nossa vida, né? Porque Ele fez curas lá atrás, né? E hoje, assim, a gente tem um desfrute, né? A gente vê, assim, o amor que Deus fez, o amor que Deus agiu para conosco, e que Ele colocou no meu coração e colocou no coração, né, da Tânia, assim. Eu vejo, assim, a mudança que Deus já fez nela. Que muitas vezes, que nós temos que também perceber, irmãos, que a gente quer muitas vezes cobrar, né, do outro. Ah, porque a pessoa não fez isso. Mas a mudança, às vezes, ela está em mim. No momento que eu mudo, a pessoa que ela muda. Né? E às vezes eu pensava, como a Tânia mudou. Não, é porque eu mudei. Deus fez algo em mim que aperfeiçoou ela. Então, a gente quer cobrar do nosso cônjuge, né? Quer cobrar da minha esposa, cobrar do esposo. Por que tu não muda? Mas, primeiramente, aquilo é para mim. No momento que eu mudo, a outra pessoa ela vai mudar. Porque se eu tenho um defeito, se eu vejo um defeito nela, porque aquele defeito é eu que tenho. Né? Então, às vezes o Senhor ele trabalha e ele coloca duas pessoas diferentes para poder fazer isso. Né? E como eu vejo assim, né, um exemplo que nem esse livro aqui, né, O Rebanho Curado. Quando nós temos um rebanho, a gente vê que todas aquelas ovelhas elas chegam enfermas, né? Que necessitam ser curadas. Então, assim também a nossa vida, né, em casa, porque o nosso primeiro rebanho é em casa. Né? Começa dentro da minha casa, começa dentro de mim, vai para casa, é ovelha. Né? Então, Deus ele tem que fazer essa cura. Como é que eu vou lá fora falar algo se da minha casa está uma bagunça? Né? Então, vai ficar só, como nós lemos antes ali, né? Só um conhecimento. Mas, quando a gente expressa a vida, irmãos, começa a expressar essa vida, né? Deus começa a fazer. E Ele faz no geral, né? E eu glorifico a Deus, assim, porque Ele trabalha bem forte, assim, todos os dias na minha vida. Mas isso tudo eu sei que é para um fim proveitoso. Né? E realmente, assim, quando nós chegamos na igreja, está todo mundo, né, doente. Né? E o Senhor quer fazer um rebanho curado. Amém. Ele quer curar todos nós. Então, a nossa cura começa em casa. É a primeira coisa, para ir para a igreja. Porque na igreja a gente consegue fingir ali, né? 2 horas que a gente está ali, a gente finge muito bem, né? Que é uma bênção. E depois em casa. Né? Então, tem que começar dentro da minha casa. Tem que fazer essa diferença. E eu vejo assim, que realmente assim, quando Deus ele cura em todas as áreas, né? Então, eu vi assim, quantos conflitos eu tinha antes, e hoje aquilo assim mudou. Até nem vou falar alto, né, irmão?
A gente tem que até vigiar, né? Quando vê o Senhor já faz um arranjo. Mas realmente assim, o trabalhar do Senhor assim é porque a gente vem a ser curado, né? E com isso assim, eu vejo assim que é um trabalhar perfeito, né? Então, eu tenho que expressar Cristo para as pessoas. E o Senhor coloca pessoas diferentes, coloca pessoas, né? Assim como a Tânia falou agora, né? Que é uma igreja que tem muitos evangelistas, então dá muito agito, né? Ele colocou um pastor mais paciente, né? Para estar ali muitas vezes apacentando, mas isso eu vejo que é principalmente um trabalhar também na minha vida, né? Que o Senhor quer trabalha em todos, né? E nós temos que glorificar a Deus assim, porque Ele nos dá a oportunidade de crescermos em vida, né? Com os irmãos. Então, que eu e você, né, venha aceitar tudo que vem do Senhor, né? Porque tudo que vem do Senhor é maravilhoso. E quando a gente aceita tudo é muito mais fácil. Amém? Amém, minha amada. Considerações finais aí, nosso tempo tá indo já, né? O bate-papo passou, né? Mas tá sendo muito edificante. Pois é. Então, vou ter que me expor, né? Eu pensei que Deus queria que eu falasse uma coisa, mas eu não estou achando a palavra, então é porque não era para ser isso. Então é para me expor mesmo. Então, assim, nunca disse isso, né? Mas hoje eu vou dizer. O Paulinho, né? Ele começou a trabalhar, né, na padaria com os pais dele quando ele tinha 12 anos, 13, né? E aí, por conta disso, o trabalho em uma padaria é um trabalho, assim, muito desgastante, assim, porque é 24 horas envolvido, né? E aí ele não continuou estudando, assim, porque ele escolheu, né, se dedicar ao trabalho com os pais dele e parou de estudar, acho que era no primeiro ano do ensino médio, né? Não foi? Foi, né? E aí, então, quando eu comecei a namorar com ele, eu era professora, né? Tava fazendo estágio quando a gente começou a namorar. E ele tinha um trauma da professora dele, da primeira série, né? E eu sou professora do primeiro ano, então eu alfabetizo. E ele tinha pânico, né? Da professora dele do primeiro ano. E aí, ele... então, assim, imagina, né? Professor tá sempre recortando, sempre inventando, né? E eu colocava ele a recortar, e ele não sabia recortar. E eu falava, como pode que tu não sabe recortar? Tem que recortar na linha, certinho. Dele, tá, mas eu não consigo. Não, peraí que eu vou te ensinar. Daí, hoje ele tá recortando melhor que eu, né? Coitado, até ele bota pra recortar, às vezes. Então, assim, então, imagina, né? Eu fiz magistério, fui pra faculdade, fiz faculdade, me formei, fiz pós-graduação, sempre estudando, né? Bem faceira. Só que por causa disso, né, então, porque eu estava lá engolfada naquela árvore do conhecimento do bem e do mal, eu me considerava mais do que ele. Eu sempre me considerava mais inteligente, mais capaz, me considerava melhor, porque eu tinha estudo e ele não. Só que daí Deus me derrubou do cavalo, bem derrubada. Porque quando eu conheci o Evangelho do Reino e que eu descobri que árvore era essa que eu estava engolfada, eu me apavorei. E aí eu comecei a pedir graça para o Senhor, comecei assim a confessar para o Senhor que esse sentimento eu tinha e eu pedia para Deus me libertar. E Deus me libertou. E hoje eu tenho assim certeza assim que Deus ele fez uma obra assim muito grande na vida do Paulinho. E eu entendi a questão da autoridade. E hoje eu tenho ele como uma autoridade sobre a minha vida. Respeito ele duplamente, né? Autoridade de marido, de presbítero. Louvo muito a Deus pela vida dele. Pelo marido que ele é, assim. E por ele me suportar, né? E por ele ter tido tanta paciência, assim, sempre comigo. Em todos os momentos. E eu quero te dizer que hoje tu é melhor do que eu. Maior do que eu. Mais inteligente do que eu. E só Deus faz isso. Amém. Pode dar beijo agora, então. Paulinho. Agradeço aí a oportunidade, né, de estarmos aí compartilhando, né? E vejo assim que Deus realmente ele faz todas as coisas, né? E realmente assim, ele nos mostra que a gente não é nada, né? E que a maravilha que ele faz dessa cura. E hoje a gente vê assim essa transformação, né?
porque ele fez já dentro da minha casa e está fazendo nos irmãos também. Então eu agradeço a oportunidade, né, de estar aí compartilhando com o irmão, que foi realmente uma bênção, né? E glorifica a Deus, né, pela vida do irmão aí. Amém. Glória a Deus. É isso aí, meus amados. Glória a Deus, né? Eu estava me lembrando de Pedro, né? Pedro não sabia nem escrever, né? O Pedro não tinha feito nada, né? E Pedro, a gente sabe, né, que foi um grande pescador de homens, né? Amém. E é isso que Deus quer, que a gente seja esse pescador de homens, né? É isso que nós precisamos expressar e realmente olhar para esse alvo, né? Que é o propósito pelo qual Deus nos fez imagem e semelhança dele. Amém? E deixa um versículo aqui para nós ainda refletir, né? Porque o Senhor diz, né, que todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Amém. Glória a Deus. Amém? Que o Senhor nos traga essa realidade. Amém a todos nós, que é o que a gente procura, que a gente possa andar na contramão do mundo, viver na mão do Senhor, em nome de Jesus. Que a gente olhe realmente para as santas palavras, né, do Senhor aqui, fique focado, né, nesse pãodejudá.com.br, Ministério da Palavra, esse vasto material aí da editora Vento Sul. Fica aí hoje, né, também como dica aí, esse Cura Interior, né, um livro belíssimo, né, ministração, CD, que tem também à disposição aí no Pão de Judá. Deus abençoe a todos. Quinta ao Vivo.